nós, Deus. Obrigado, Pai. O nosso coração está na Tua presença. Nós te adoramos, Deus. Te adoramos, Pai. Tudo que nós queremos é a Tua presença. Ora, barachore, nossa, adoramos, Deus. Nada da nossa soro, coro, Só quero você. Sim, Deus, nós queremos a Tua presença. Somente o Senhor. Nada, nem ninguém pode interferir nessa comunhão que é nossa. Somente o Senhor que é o autor da vida. Somente o Senhor que é o verdadeiro amigo. Somente o Senhor que é aquele em que nós depositamos todos os nossos sonhos, todas as ansiedades, toda a confiança do nosso coração. Somente o Senhor, eu só quero a Tua presença. Quando se apagarem todas as luzes, quando se apagarem todas as manifestações, quando tudo sossegar e eu me encontrar só, esse é o melhor momento, porque esse é o momento que eu busco a Tua presença. Tudo que eu quero é o Senhor, somente. Eu só quero, somente o Senhor. Só quero você. Jesus. Jesus, só quero você. Obrigado, Pai, por Tua presença, por Teu cuidado, por Teu amor em nossas vidas. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, porque somente em Ti nós temos a segurança. Obrigado, Senhor. Obrigado, 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 obrigado. Te adoro, Senhor. Muito obrigado. Eu confio na Tua presença, confio no Teu amor, confio na Tua graça, confio em Ti, Senhor, confio na Tua palavra, confio em Ti. Muito obrigado, porque eu posso descansar o meu coração na Tua presença. Obrigado, Senhor. Te adoro, te adoro. Obrigado, Senhor, por Teu amor e por Tua graça. Muito obrigado, porque eu posso descansar em Ti. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Estamos mais uma vez aqui para aprender sobre a palavra, aprender sobre aquilo que o Espírito Santo deixou para nós, sobre o que Ele quer falar em nossas vidas. Amém? Uma vez eu escutei de um pregador bastante conhecido, chamado Mike Murdock, e ele disse que todo pregador ele precisa ter o cerne daquilo que ele foi chamado para fazer, o cerne da sua mensagem. Diz que todo homem
público, toda pessoa que leva uma mensagem, ele tem que entender qual é o centro da mensagem que ele tem para falar. Dentro do Evangelho tem muitas mensagens que podem ser faladas, muitas direções, ou como a gente fala, existe muita unção específica, de muita coisa específica. E eu entendi aquilo que Deus tem me chamado para fazer. E interessante que quanto mais eu entendi, quando eu comecei a entender, parece que se abriu um leque na minha cabeça e eu pude perceber com mais clareza como o Espírito Santo sempre me direcionava na mesma condição. Eu percebi que aquilo que flui na minha vida, aquilo que Deus me chamou para fazer, faz parte ou está centrado numa parte do Evangelho chamada reconciliação. Não é reconciliação jurídica, que também é uma coisa importante, você levar as pessoas a fazerem conciliação de situações conflitantes. Mas existe uma reconciliação no Evangelho que é fundamental, que é você restabelecer a ligação com Deus. Que não é necessariamente se converter ou, como alguns falam, voltar para o Evangelho. O que eu percebi depois que eu comecei a entender isso em Deus, através do Espírito Santo, foi que existem várias pessoas que estão dentro das igrejas, exercendo atividades nas igrejas, mas não há uma conciliação, não há um encontro delas com Deus, não há uma comunhão com Deus. E aí que entra a unção de reconciliação para fazer com que a pessoa consiga enxergar de novo, a pessoa consiga alcançar, a pessoa consiga restabelecer essa ponte, essa ligação, essa intimidade com Deus. Voltar para essa condição, reconciliação. Essa é se a gente for pegar o pé da letra, esse é o sentido da religião. A religião é a palavra religião é uma palavra latina. Do latim, ela quer dizer, ela se diz religare, que, segundo o dicionário, é um conjunto de ideias voltadas para reconciliar o homem com o divino. E aí fala-se divino porque religião não é só a cristã, existem outras religiões e todas elas têm essa característica, restabelecer, ou em alguns casos estabelecer, essa ligação, religar, daí vem religare, o homem a Deus. E essa ligação ou essa religação, no caso do cristianismo, uma religação, porque foi algo que havia perdido lá atrás, talvez tenha sido aquilo que é mais necessário hoje, porque se confunde muito hoje o fazer parte de uma igreja, o estar ligado a uma instituição religiosa, a estar ligado a Deus. E aí quando nós vemos pessoas que acham que estão agradando a Deus quando estão fazendo atividades na igreja, como se fala, fazendo a obra, e em um momento de dificuldade não conseguem a direção para a resolução dos seus problemas, ou em algum momento a pessoa se sente vazia. Quantos pastores já vieram conversar comigo e dizer assim: eu me sinto vazio, eu não sei, eu falo, eu prego, eu faço parte das atividades da igreja, mas isso tem hora que bate um vazio aqui dentro. Eu não consigo me enxergar, eu não consigo encontrar Deus, não consigo me achar em Deus. Por quê? Porque muitas vezes ficam tão envoltos na religiosidade, nas práticas religiosas, que se perdem. O religare, o estar ligado a Deus,
se perde. E aí se você perde isso, o que é que resta? Se você perde a ligação com Deus, se você não consegue se encontrar com Ele, o que é que resta? Principalmente se você se diz cristão, como você se diz cristão, ou como você se diz uma pessoa crente, e você não tem essa ligação com Deus. Ou como você se diz uma pessoa que é cristã, e na hora que as coisas se tornam difíceis, você não sabe como colocar a sua confiança em Deus. Você não consegue encontrar aquele esconderijo no Altíssimo onde você vai descansar. Então, eu tenho conversado com pessoas e tenho percebido isso, que muitas delas não conseguem encontrar esse lugar em Deus. Por quê? Porque essa ligação, ela ou não existiu ou está rompida. Mas Deus, ele está sempre presente. Deus, ele está sempre disposto a manter essa ligação. E uma das coisas que eu aprendi, que mudou a minha relação com Deus, foi que eu descobri que Ele quer muito mais estar comigo do que eu quero estar com Ele. Ele se esforça muito mais para estar na minha presença, Ele me ama muito mais do que eu o amo. Então quando eu descobri que Deus, Ele se esforça e Ele quer estar comigo, e o motivo de eu não ter comunhão com Deus, de eu não manter essa ligação com Ele, é minha, a falha está em mim e não nele, eu tenho procurado consertar isso, eu tenho procurado me aproximar mais de Deus, eu tenho procurado estar mais com Ele. Tudo que nós temos como cristãos, como vida cristã, tudo que Jesus deixou para nós, aquilo que realmente importa, é o quanto nós nos relacionamos com Deus. Tudo que Jesus fez, todo o sacrifício dele na cruz, tudo que ele fez foi com um objetivo, de que a relação, a ligação, o religare do homem, e eu falo homem especificamente eu, você, cada um de nós, a religação com Deus, ela fosse estabelecida. Para exemplificar isso, abra sua Bíblia em Romanos 5. Vamos começar por aí. Romanos 5, a partir do versículo 8. Cada vez que eu leio o livro de Romanos, eu percebo quanto ele é atual. O quanto os ensinamentos que estão em Romanos, eles são tão específicos. Parece que Paulo escreveu ele semana passada, porque é tão atual. Cada vez que eu leio, eu percebo como Deus, ele quer se mostrar para nós. Quando eu falei que Deus se importa mais comigo, ele tem mais interesse de estar comigo do que eu tenho interesse de estar com ele, está escrito aqui em Romanos 8, Romanos 5, 8, quando ele fala assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus veio para os pecadores. E a gente fala muito isso hoje em dia, que ele veio para os pecadores, mas nesse mundo atual, cada vez mais, muitas pessoas que se dizem santos, eles não têm interesse em amar os pecadores. Se fecham na sua própria vaidade, na sua própria religiosidade, nos seus próprios dogmas, seus próprios interesses, e se esquece que o objetivo do Evangelho é salvar o que se havia perdido. Inclusive nós. 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mas eu nunca fui inimigo de Deus. Foi sim. Todos nós que pecamos e que não aceitamos Jesus, que estamos contrários a Deus,
quando nós éramos contrários a Deus, quando nós não tínhamos comunhão com Ele, nós éramos inimigos dele. Porque só existem dois lugares, luz ou trevas. É uma dualidade. Ou você está em Deus, ou você não está em Deus. Ou você tem essa ligação com Ele e mantém isso, ou você está distante dele. Porque quando quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. Versículo 11, não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. A reconciliação com Deus, ela funciona da seguinte maneira. Deus criou o homem não quis manter-se em comunhão com Deus, e de lá para cá o homem só criou situações que se distanciavam de Deus, e época após época, geração após geração, Deus vem proporcionando, procurando estabelecer com o homem essa reconciliação. No versículo 18 ele fala isso, no 12 ele fala isso. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, esse homem foi Adão, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos os homens que nasceram do pecado, pecaram. Todos. Todos pecaram. E a gente tira as crianças, tanto é que ele fala homens, não fala meninos. Porque eles não entendem ainda, mas a partir do momento que começam a entender a essência do pecado, que ainda está no coração, ela começa a se manifestar. Todos pecaram, ninguém está isento. E quando fala que todos pecaram, não se refere a um pecado específico, se refere a uma condição de pecador. Nós éramos pecadores. E assim como por Adão, por um só homem entrou o pecado no mundo, sim, por ele entrou o pecado no mundo e foi passando de um para outro. No versículo 17, dá um pulo aí. Se pela ofensa de um, Adão, ou por meio de um só, reinou a morte durante muito tempo, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Porque assim, versículo 18, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um homem muitos se tornarão justos. A nossa condição hoje é uma condição excelente em relação àqueles que estavam antes de Jesus. Porque a morte de Jesus foi o que possibilitou, foi o que nos abriu a porta para essa reconciliação com Deus. Reconciliação com Deus. E eu digo para você, isso aqui é pessoal. Isso aqui tem a ver com a sua vida. Isso aqui tem a ver com o seu coração. Isso aqui tem a ver com a sua condição espiritual. Todos somos pecadores. E aquelas pessoas que morreram antes da crucificação, de Adão até João Batista, porque a lei e os profetas vigoraram até João Batista, eles aguardavam naquele que iria trazer a salvação. E todos aqueles que olharam, aguardando na salvação que viria, esses foram salvos no dia da ressurreição de Jesus. Mas hoje nós não olhamos para aquele que virá,
Nós olhamos para aquele que já veio, ele já morreu na cruz. Nós já somos salvos, ele já reconciliou. Hoje nós temos a condição de termos o Espírito Santo dentro de nós. Hoje nós temos a condição de ter acesso ao Pai. Hoje nós temos a condição de ter acesso a tudo que Deus proporcionar para nós. E o que seria esse tudo? Tudo que diz respeito à vida espiritual, ao descanso, à paz, à graça, à saúde, à prosperidade, sim também, mas não no sentido de vaidade, mas no sentido de, principalmente, estabelecer uma comunhão com Deus. Porque é nessa comunhão com Ele que a vida dele passa a nós. E aí nós também temos vida. Porque através de Jesus, e somente através dele, é que essa reconciliação é estabelecida. E por que eu estou falando isso quando eu me refiro à reconciliação? Porque se Deus me deu essa condição de fazer entender quão importante é o ministério da reconciliação, eu quero dizer que toda reconciliação ela se concentra em uma pessoa. Só. Jesus. Toda a vida cristã, todo o evangelho, tudo que diz respeito a toda... Ele falou assim, todas as coisas me foram dadas. E eu dou isso para vocês. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Tudo foi entregue a Ele. Ele é o principal de todas as épocas, de todas as situações, todas as coisas. E tudo que nós precisamos fazer é querer ter comunhão com Ele. E aí eu volto a dizer, Ele quer muito mais se reconciliar com você do que você quer se reconciliar com Ele. Por quê? Eu posso começar pelo princípio de que Ele morreu naquela cruz para que essa reconciliação fosse possível. Mas sabe qual é o problema hoje? Para a maioria das pessoas? É porque Ele morreu naquela cruz. Ele te ama muito. Mas essa reconciliação, essa vida em Deus, é do jeito dele. Ah, é porque é do jeito dele? Porque ele quer ser o maioral? Não, não é porque ele quer ser o maioral, é porque ele é o maioral. É porque ele conseguiu, ele ressuscitou da morte. Para quê? Para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E tudo que nós precisamos é nos achegar à presença dele. E ele não leva em conta, isso é muito importante, o nosso pecado. Ele não leva em conta as nossas falhas. 2 Coríntios, caminha um pouco aí na Bíblia. 2 Coríntios 5. Hoje eu vou falar mais lento porque entre uma fala e outra eu vou dar um gole do café. Tá servido? Tomar um cafezinho. 2 Coríntios. Coríntios é depois de Romanos. Capítulo 5. Versículo 18. Aqui confirma aquilo que eu acabei de falar. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E essa parte é importante. Não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou a palavra da reconciliação. Não imputando aos homens as suas transgressões. Deus chega para você e fala: não importa o que você fez, eu lhe amo. Mas Deus, eu fiz tanta coisa errada. E ele pergunta: você reconhece que fez errado? Eu reconheço, eu sei que eu fiz coisa errada. Pois é, se você reconhece e você quer mudar, passa pro lado de cá, eu te ajudo. É simples assim. Ah, mas eu não consigo me livrar de várias coisas que eu sei que são erradas, mas que eu faço ainda. Passa para cá, eu te ajudo. Mas eu ainda sinto vontade de fazer. Mas você sabe que é errado e você quer mudar? Sim, então passa para cá
que eu te ajudo. A reconciliação é isso, é dizer que eu não condeno você. Eu fico triste hoje quando eu vejo as igrejas colocando uma carga de lei, uma carga de doutrina nas costas das pessoas, dizendo que você tem que fazer assim, 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 assado, você tem que merecer, você tem que merecer. Ninguém vai merecer nunca. A graça, por isso que ela é desse jeito. Essa condição de reconciliação não é por merecimento, é por misericórdia, é por amor. Então você não tem que estar pensando naquilo que pode merecer ou não merecer. Você não tem nenhum esforço que você possa fazer que vai dar a você a condição de merecer a graça, de merecer a reconciliação. Não tem nenhuma penitência que você possa fazer que vai fazer você ter a condição de herdar um lugar no céu. Entenda, é por fé, você só precisa crer e aceitar. Uma vez que você crê e aceita e anda nessa condição, o lugar já é seu. Só que para isso você tem que passar por Jesus, para isso você tem que conhecer Ele, para isso você tem que ter um encontro com Ele, para isso você precisa se relacionar com Ele, para isso você precisa ser reconciliado com Ele. Ele está lá pronto, diz assim, eu quero. E as pessoas hoje, é muito triste quando as pessoas acham que por ter cometido um pecado, elas se afastam de Deus. Porque você foi disciplinado na igreja, você pecou, você foi pego em flagrante adultério, e aí hoje não se apedreja com pedras físicas, mas se apedreja com a pedra moral. Você fica visto como uma pessoa imunda, como uma pessoa suja. Ah, mas não é errado adulterar? Sim, claro que é. Não estou justificando o pecado. O que eu quero dizer é que mesmo pecando, não se afaste de Deus. Porque Ele não te condena. Ele disse isso para a mulher. Mulher, onde estão os seus acusadores? Quem é o acusador? Não, mulher, eu não sou teu acusador, nem eu tampouco te condeno. Agora vai, não peques mais. Como que se eu não vou pecar, Senhor? Mantenha a relação comigo, mantenha essa reconciliação constante que eu vou te ajudar a não pecar mais. Simples. Não há condenação. Há perdão, há graça. E nós precisamos aprender que mesmo quando nós cairmos, nós precisamos estar na casa do Pai. Quando a gente é menino, que briga na rua, que junta uma patotinha para poder dar na gente, qual é a primeira coisa que a gente faz? Corre para casa. Eu lembro que uma vez eu corri para casa com tanta velocidade que eu não lembro como eu pulei. Na casa que eu morava na Bahia tinha uma grade com portão, com aquelas pontas de ferro. Acho que em 3 lances eu fiz pá, quando eu já estava do outro lado. Estou em casa, estou seguro. Eu tinha atiçado os meninos, juntou tudinho para dar em mim. E eu aqui, ó, na carreira pulei. Podia ser que dentro de casa eu fosse levar uma bronca, podia ser que dentro de casa eu fosse levar um castigo, podia ser que dentro de casa eu fosse levar uma repreenda, mas era dentro de casa. E dentro de casa, o inimigo fica da porta para fora, do portão para fora. Então, uma das coisas que eu aprendi com isso foi quando eu erro, quando eu peco, o diabo se levanta para cima de mim, eu não tenho para onde fugir, eu não tenho para onde correr, senão procurar o esconderijo do Altíssimo. É a casa do meu Pai. E eu não me refiro a uma igreja, eu me refiro à comunhão com Ele. Isso é reconciliação. Isso é estabelecer essa condição em Deus. Versículo 19, de novo. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando, e eu vou ler de novo para ficar gravado, não imputando aos homens as suas transgressões. Se você se arrepende, se você leva isso para Deus, Ele apaga. Naquela ali já passou. Ele zera. A reconciliação com Deus traz para nós uma formatação de pecados. Zera tudo. Para que uma nova programação divina possa ser colocada no coração. Os embaixadores, em nome de Cristo, como se exortasse por nosso intermédio,
Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Jesus não conheceu o pecado. Ele não pecou. Mas ele sofreu a condenação para que ele pudesse promover essa condição de reconciliação. Ele fez isso para que não houvesse brecha, para que não houvesse motivo da gente dizer assim, não, eu não posso ir para Deus, eu não consigo me encontrar com Deus, eu não tenho como me reconciliar com Deus. Se você disser isso em algum momento, eu não consigo me chegar a Deus, o problema não está em Deus, está em você. Se você disser em algum momento, mas eu não sei como ter comunhão com Deus, eu não consigo, não está em Deus o problema. Porque até se você tiver uma carga sobre as suas costas, que o diabo diz a você que você não pode se chegar a Deus por causa dessa carga. Ele diz o quê? Ele diz assim, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então uma vez que você vai para ele, é ele quem é responsável para tirar essa carga de você. E o diabo é tão sagaz que ele fala para você assim, você não pode chegar perto de Deus com essa carga de pecado, Deus vai fulminar você. Como é que você vai olhar para Deus com tanto pecado no seu coração? E aí você se afasta mais ainda, você vira as costas e vai para longe, e Deus ele está de braços abertos dizendo assim, vem porque sou eu que sou o responsável, sou eu o único que pode tirar essa carga das suas costas. E você corre para longe com medo de Deus, como se Deus fosse condenar você. Deus não é o condenador. Ele é o perdoador, é Ele que tira a carga. E o ministério da reconciliação que eu tenho andado e tenho ensinado é esse, que nós precisamos ir para Deus para que Ele alivie o peso das nossas costas. Para que Ele alivie o peso da condenação, para que Ele alivie o peso da ansiedade, para que Ele alivie o peso desse mundo atual, para que Ele alivie o peso das dificuldades da vida, para que Ele alivie o peso da enfermidade, para que Ele alivie o peso da pobreza, para que Ele alivie o peso da miséria, para que Ele alivie o peso da ignorância. Ele faz isso, o Espírito Santo está em nós para isso. E aí nós ficamos muitas vezes com os olhos vendados, sem querer enxergar, e é tão fácil se achegar a Ele, se humilhar perante Ele, reconhecer, abaixar a cabeça e deixar que Ele nos transforme. Essa é a reconciliação que nós precisamos ter com Deus. Dia após dia, e ela é pessoal. E eu digo para você e afirmo novamente, Ele não leva em conta o pecado. Ele não leva em conta as transgressões. Ele apaga, quando nós chegamos nele, tudo aquilo que foi de pecado, que foi de sujeira, que foi de maldade em nós, é limpo, é lavado pelo sangue de Jesus, que nos torna alvos mais que a neve. Isso não é uma prática religiosa, isso não tem a ver com a igreja, isso não tem a ver com um pastor, com alguém, isso tem a ver com você e Deus. Porque a reconciliação é sua com Ele. É individual, Ele morreu por cada um. Ele morreu um por um. Entenda, no momento que eu aceito Jesus, naquele momento Jesus morreu por mim. Imagine Jesus lá, aqui ó, preso na cruz, morrendo, e eu chego aos pés dele e falo assim, Senhor, o Senhor está morrendo por mim. Ele olha assim e fala assim, eu estou morrendo por você. Eu estou fazendo isso por você. E eu sinto que Ele está falando para mim. Como é no Espírito, como é uma condição espiritual, quando você se arrepende, quando você chega aos pés dele, Ele está lá de braços abertos, olhando para você e dizendo assim, eu fiz isso por você. Eu morri por você, eu sofri por você. Eu sofri a condenação do pecado para que essa condenação não caia sobre você. Eu não levo em conta o que você fez. Eu só te amo e eu tenho a condição, porque eu morri, de levar para você a salvação, a libertação desse peso, do fardo, do pecado, da morte eterna. Para transportar você da morte eterna para a vida eterna. Isso é uma relação pessoal, encontro pessoal seu e com Deus. E se uma pessoa não tem isso, ela não tem nada, porque morreu, acabou. Ele é o responsável por isso. Efésios 2,
Para continuar, nesse mesmo entendimento, são várias partes na Bíblia que falam sobre essa reconciliação. Eu separei só essas 3, para que a gente tivesse a clareza de como é fácil, manter ou ter essa reconciliação com Deus. Efésios 2, a partir do versículo 11. Portanto, lembrai-vos, Efésios 2, 11. Portanto, eu quero que vocês se lembrem que outrora vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se titulam circuncisos, na carne por mãos humanas. Que é incircunciso? É aqueles que não tinham aliança com Deus segundo a lei. Porque o que validava a aliança segundo a lei era a circuncisão. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Isso ele se refere à lei. Ou seja, vocês eram gentios, vocês não eram judeus, vocês eram incircuncisos, estavam estranhos à aliança, sem Deus no mundo. A lei. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo quê? Pelo sangue de Cristo. Porque se antes o sangue era derramado na circuncisão, e era individual para cada homem, agora é pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, do qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Inimizade é separação, nós éramos inimigos de Deus. Ele derrubou isso. Ele mesmo aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, ou seja, toda aquela lei de condenação que estava ligado à circuncisão e tudo aquilo que Moisés havia colocado, ele aboliu. A palavra aqui está aboliu, apagou, ou seja, não existe mais. Ele aboliu na sua carne, quando? Na morte dele, a lei, os mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois, em si mesmo, criasse um novo homem, fazendo a paz. Ele, no momento que morreu naquela cruz, ele reconciliou o homem com Deus, ele aboliu a velha aliança e restabeleceu uma nova aliança fundamentada no sangue dele, que foi derramado na cruz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Como reconciliar-se em um só corpo? O que essa reconciliação traz para nós? Traz a possibilidade do Espírito Santo habitar em nós. Então ele reconciliou ambos, quem? Eu e Deus, você e Deus, em um só corpo. Como em um só corpo? O Espírito Santo veio habitar em você. A reconciliação. Não tem mais templo, não tem mais véu, não tem mais sacrifício de sacerdote, não tem mais que matar cordeiro, não tem mais que fazer circuncisão. Agora, pelo sangue de Jesus, pela fé, eu fecho os olhos, eu aceito, e ele traz essa reconciliação em um só corpo. Qual? O corpo, nesse corpo aqui, no qual o Espírito Santo vem visitar? Não, habitar. E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E ele, vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Ou seja, tanto gentios como judeus, não importava mais a lei de Moisés. Agora era, quem quiser pode se reconciliar com Deus. Quem quiser, quem sentir o desejo, quem quiser amar ao Senhor, ele já está pronto. É só a pessoa se achegar a Ele. Por Ele,
Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Aquilo que eu falei. Num corpo só agora, o Espírito Santo vem habitar aqui. Então hoje a minha comunhão com Deus, a reconciliação com Deus, ela acontece aqui dentro. Quando? A hora que eu quiser. Como? Da forma que eu quiser. Não tem que ter uma regra, não tem que ter uma postura, não tem que ser sentado, levantado. É no Espírito. Só precisa de uma coisa, que seja verdadeiro. Só precisa disso, que seja verdadeiro. Reconhecendo que somos pecadores, verdadeiramente, e o sangue dele nos purifica. Porque por ele, Jesus proporcionou essa reconciliação, por ele ambos temos um acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não somos mais estrangeiros nem peregrinos, mas somos cidadãos dos santos e somos então família de Deus. E isso é o mais importante. Por quê? Porque uma vez que nós aceitamos essa condição de reconciliação, nós não somos servos, nós não somos membros de uma igreja, nós não somos parte de uma estrutura ou de uma instituição, nós não somos cooperadores do Evangelho. A condição principal que nós temos em Deus, Ele nos faz filhos dele. Filhos de Deus, herdeiros, coparticipantes da mesma natureza que Jesus. Para nós não é só uma questão de fazer parte de uma igreja ou de um ministério, ou não, porque Deus, eu aceitei Jesus para poder ir morar no céu. É muito mais do que isso. É ser filho de Deus, é ter a vida de Deus, é ter o Espírito Santo morando dentro de si. Vai muito mais além. Entender o Evangelho simplesmente como salvação, porque eu aceitei Jesus para poder ir para o céu, isso é minimizar o sacrifício de Jesus. Porque a reconciliação que ele proporciona é muito maior. É uma condição de filho, é uma condição de adoção, é uma condição de ser participante da mesma glória. E aí, assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Jesus a pedra angular. Qual era o fundamento dos apóstolos e profetas? O fundamento deles era um só, Jesus. Tudo que eles falavam. Se você pegar ali as pregações de Paulo, se você pegar as cartas de Paulo, a ministração de Pedro, lá em Atos, a ministração de Estevão, a ministração de Filipe, todas as palavras, tudo que eles falavam, eles diziam uma única coisa: Jesus. Hoje se prega tantas coisas, se fala tantas coisas. Eu já fui em tantas igrejas que se falava de tudo, menos sobre Jesus. Só que Ele é a pessoa, Ele é o cara. Ele é o centro, Ele é o Senhor, Ele é o dono, Ele é o campeão, Ele é que faz todas as coisas, Ele é que tem toda a autoridade e é Ele que proporciona para nós a vida eterna. E é Ele que quer estar em nós, é Ele que nos abraça, é Ele que nos chama de irmãos, é Ele que nos edifica. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, do qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E Paulo fala aqui para os Efésios assim, do mesmo jeito que nós estamos trabalhando, para a edificação de Deus dentro de você. E é para isso que eu fui chamado, para estruturar a edificação de Deus dentro de você, a construção da casa de Deus no seu coração. Primeiro, eu não tenho como ensinar você a construir uma casa espiritual dentro do seu coração se eu não souber como fazer isso dentro de mim. Né? Você quando vai construir uma casa, e você sabe quando o pedreiro é bom e quando o pedreiro não é bom. Uma vez eu contratei um pedreiro para rebocar uma coluna e ele começou embaixo o reboco com 5 centímetros, em cima estava em 20. Gastou uma carrada de areia, 10 sacos de cimento e não terminou e depois teve que quebrar tudinho de novo. Por quê? Porque o cara não era pedreiro, ele dizia que era, mas não era. Ele não sabia fazer a coisa. É muito comum a gente ver isso hoje em dia, pessoas que ensinam para os outros coisas que eles mesmos não vivem.
Quando eu falo hoje de ministério de reconciliação, é porque eu tenho comunhão com meu Pai. Eu tenho comunhão com Deus, eu sei como é a minha vida com Ele, eu sei o quanto Ele tem me perdoado, eu sei quando eu erro e os meus pecados e as falhas que eu tenho cometido, eu sei como chegar para Ele, eu sei como confessar os meus pecados, eu sei convocar o meu advogado, Jesus, o Espírito Santo intercessor, eu sei como chegar no amor de Deus, eu sei como encontrar descanso na presença dEle. Isso é muito bom. E eu falo assim, mas pai, as pessoas às vezes chegam para mim com tantas dores, com tanta dificuldade, com tanta coisa que é tão clara às vezes que elas fazem as coisas erradas e elas dizem que conhecem o Senhor, e por que ela escolheu desse jeito? E ele fala assim, eu falei, está lá na palavra, eu mostrei, mas não quiseram ouvir, querem fazer as próprias coisas, querem andar nos próprios caminhos. O que eu posso fazer? Tudo que eu precisava fazer foi feito. Jesus falou assim, olha, no dia que eu disse está consumado, estava consumado. Tetelestai. Está cumprido, acabou, não tem mais nada que pode ser feito. No reino espiritual está tudo pronto. É só a gente dar o passo para dentro, é só a gente crer, é só a gente trabalhar a construção de Deus em nosso espírito. E aí, para encerrar, eu vou deixar com você 4 dicas de como você promover constantemente essa reconciliação com Deus. 4 passos bem simples que fazem com que nós nos aproximemos e somos edificados em Deus. Primeiro, se arrependa na presença dEle. Simples. Está distante de Deus? Não se sente conectado com Deus? Procura um lugar sozinho. Separa um tempo. Aí você escolhe. Se você tiver dinheiro para ir para um hotel e ficar lá, na beira da piscina ou na beira da praia conversando com Deus, eu já fiz isso, é maravilhoso. Mas uma época da minha vida, o lugar que eu mais tinha comunhão com Deus era um espaço que havia na casa que eu morava entre o vaso sanitário e a pia. Inúmeras vezes eu me tranquei naquele banheiro, sentei naquele espaçozinho ali, apoiei o cotovelo aqui na tampa do vaso sanitário e chorei com Deus, conversando com Ele, derramando meu coração na presença dEle. Era o canto. Em outro período eu caminhava, saía andando, pista fora. Chegava lá no aeroporto, sentava nos bancos que tinha na pracinha na frente e chorava com Deus. O lugar é você que vai dizer, depende da sua condição, mas você pode achar um canto. Uma vez eu me encontrei no centro de Fortaleza, na Praça do Ferreira, uma multidão de gente para lá e para cá, e eu me achei só. Só olhei para um lado para o outro, falei, o que eu estou fazendo aqui? Sentei num sol quente, botei a mão na cabeça e comecei a chorar. E Deus falou comigo. Não tem a ver com um lugar externo, tem a ver com o coração. Chegue para Ele, entre na presença dEle, busque a presença dEle, se derrame, rasgue o seu coração na presença dEle, escancare a sua vida na presença dEle, debue tudo que você tiver para debuiar na presença dEle, fale com Ele, se explique, converse. Eu não tenho sinônimos para poder dizer para você como você precisa chegar diante de Deus e conversar com Ele, expor as suas lamúrias. Ah, mas eu vou reclamar diante de Deus, eu vou murmurar diante de Deus. Não, não é murmurar, você vai expor o que está no seu coração. Se você está sentindo tristeza, fale para Ele da tristeza. Se está sentindo dor, fale para Ele da dor. Se está sentindo raiva, ódio, o que for, fale para Ele, mas não no sentido de ser com Ele, não no sentido de não obedecer. Fale, porque quando Ele falar com você, você vai entender. Fale no sentido de botar para fora. Só você e Ele, sem ninguém ver. Esse é o primeiro passo de como se reconciliar com Deus. Se arrependa na presença dEle. Segundo, é aquilo que eu havia falado antes aqui. Não aceite a condenação.
O diabo sempre vai estar colocando na nossa cabeça a condenação. Você fez, você errou, você fez porque você quis fazer e você quer fazer de novo. É assim que ele faz. Você fez. E ele fica dizendo, corra para longe de Deus porque Deus não vai aceitar você. Não aceite isso. Quando vier essa condição de condenação na sua cabeça, você lembra de Romanos 8 primeiro, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando você entra na presença de Deus com arrependimento, e eu vou mais, quando eu falo arrependimento, não é arrependimento de um pecado, se arrependa de ser pecador. Eu não me arrependo de um pecado que eu cometo, eu me arrependo de ser pecador. Eu me arrependo diante de Deus de quem eu sou como pecador. E quando eu reconheço o meu pecado, quando eu reconheço a minha condição de pecador, é nesse momento que ele apaga a condição de pecador e me transforma para a condição de salvo, de filho, de resgatado, de reconciliado com ele. Então, 1, se arrependa na presença dele. 2, não aceite a condenação. 3, busque a santidade por meio da intimidade. Quando você desenvolve a intimidade com Deus, quando você busca estar com Ele, não só quando você está sentindo dor, quando você está sentindo um peso, quando você está sentindo sozinho, quando você está sentindo triste. Experimenta orar quando você está alegre. Experimenta quando você está naquele momento de realização, você se trancar no quarto e começar a louvar e agradecer Ele. Mantenha continuamente a intimidade com Deus. Tem um versículo que fala que é no caminho da santificação que nós somos santificados. E qual é esse caminho? Quem é o caminho? Jesus. Quando nós andamos no caminho que é Jesus, na comunhão com Ele, nós vemos sendo santificados. Quanto mais nós mantemos a comunhão com Deus, mais o pecado vai ficando distante de nós, mais nós conseguimos nos distanciar do pecado. Então precisamos buscar manter a santidade por meio da intimidade. Precisamos buscar a intimidade com Deus constantemente. Até quando eu peco, principalmente. Mas também quando eu estou em paz, quando eu estou bem, quando eu estou feliz. Ou seja, em todo momento buscar a intimidade com Ele. E o que é que deve mover? Qual é o interesse que deve nos mover nessa intimidade com Deus? O interesse da presença dEle. O interesse de conhecer mais Ele, o interesse de estar com Ele com a mesma intensidade, ou tentar estar com Ele com a mesma intensidade com a qual Ele quer estar conosco. E 4, para encerrar, para você manter essa intimidade, para você manter essa busca, na qual você vai vencendo continuamente, no qual você vai construindo a habitação de Deus no seu espírito. Use das práticas espirituais para crescimento espiritual. As práticas espirituais são ferramentas que Deus deixou para essa construção. Ore em línguas. Confesse e medite na palavra. Jejue, louve, adore. Você e Deus, busque a comunhão com Ele. A oração em línguas vai fortalecer o teu espírito. O jejum vai fazer você mortificar a sua carne. A meditação da palavra vai dar a direção. O louvor vai fazer você confessar a verdade de Deus na sua vida. E a adoração vai te manter cada vez mais próximo dEle. Vai fazer você conhecer mais e sentir mais o amor de Deus. Você mergulhar mais na intimidade e na presença dEle. Use das práticas espirituais para a edificação. Cada vez que você está usando as práticas espirituais, você vai construindo espaços dentro do seu coração. Você vai reformando espaços dentro do seu coração. Você vai ajeitando a habitação de Deus no Espírito. E essa é uma condição que é necessária de ter hoje. Uma condição de manter uma continuidade da comunhão com Deus. As pessoas falam hoje assim, tem pessoas que falam comigo, mas eu não consigo ir para a igreja porque eu trabalho de noite, eu sou vigilante, eu dou plantão, eu trabalho em um hospital, eu trabalho à noite, eu trabalho, sei lá, em qualquer outro lugar que funciona 24 horas. E aí o meu horário não coincide com o horário do culto. Isso tem a ver com você e Deus. Porque você não trabalha 24 horas
7 dias na semana. Até porque quem trabalha plantão é trabalho, descanso e folga, geralmente. Já trabalhei com plantão. E mesmo no plantão eu buscava Deus. Tinha o meu horário lá que eu estava em comunhão com Ele. E aí eu busco constantemente, não tem a ver com o horário da igreja, com a instituição, tem a ver com a sua vida. Tem a ver com a minha vida. A que ponto eu busco essa reconciliação? A que ponto eu busco essa construção em Deus? A que ponto eu quero estar com Deus? A que ponto eu amo a Deus mais que todas as coisas? Essas são perguntas que eu faço para mim. Que ponto eu amo o Senhor mais que todas as coisas? E essa é uma pergunta que eu recomendo a você fazer para você. Na presença dele. Que tanto que eu te amo, Deus? Que tanto que eu quero estar contigo? Que tanto que eu desejo a tua presença? Que tanto eu quero te conhecer? É você que tem que mensurar isso dentro do seu coração. Porque uma vez que você entender isso dentro de você, você vai poder se utilizar das ferramentas para reformar, para restabelecer, para reconciliar a sua comunhão com Deus. E é isso que eu tenho trabalhado, é esse o meu chamado, é essa a vocação que Deus me deu. Ajudar as pessoas a restabelecer a comunhão com Ele, a reconciliar essa intimidade com Deus. Eu espero que você alcance, eu espero que você queira, eu espero que você busque cada vez mais essa condição de reconciliação, de intimidade com o Pai. Amém? Nós te agradecemos, Deus, por tua palavra nesta noite. Nós te agradecemos por teu amor. Nós te agradecemos pelo Espírito Santo habitando em nós, nos orientando e nos mostrando o que nós precisamos fazer para agradar ao Senhor. Nós te agradecemos pela condição que Jesus conquistou para nós, a condição que nos faz, que nos torna filhos de Deus, a condição que nos traz a salvação, a condição que nos traz a paz, o descanso, a vida eterna e todas as coisas que Jesus conquistou para nós naquela cruz. Nós te agradecemos por isso, Deus, nós te louvamos muito, somos muito gratos porque o Senhor nos amou e morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Dificilmente alguém morreria por um bom. Jesus morreu por nós quando nós éramos maus. E nós te louvamos por isso e te amamos muito. Que esse entendimento possa ser clareado cada vez mais em nossos corações, para que a graça ela seja cada vez mais manifesta no nosso entendimento, nós possamos enxergar a plenitude, a profundidade, a altura, a largura, o comprimento do teu amor, que excede a todo entendimento. Muito obrigado, Pai. Abençoamos cada pessoa que tem escutado essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito obrigado por você estar conosco nesta noite. Deus seja louvado na sua vida. E nós estamos aqui à sua disposição para que você possa, se você precisar da nossa ajuda, para que você possa alcançar uma nova condição de intimidade com Deus. Em nome de Jesus. Amém.